Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui dando continuidade à nossa série de vídeos que vão tratar da interagindo a cultura e a história de Goiânia. E hoje o nosso tema desse vídeo é o sertanejo, né? Sertanejo chamado sertanejo raiz ou sertanejo mesmo aqui, né, da nossa região de Goiás e também aqui em Goiânia, né? E trouxemos hoje como representante para falar um pouco dessa parte dessa história, parte da história também de Goiânia, nosso amigo Sertilândio Santos, que representa como uma pessoa que é fã da música sertaneja e também está atrelada à sua produção, ao seu desenvolvimento, né, a tocar, a cantar. E a gente trouxe ele aqui para estar colaborando, né, para essa série de vídeos nossa aqui, que é patrocinado, né, apoiado pelo IFG, Instituto Federal de Goiás, certo? Então eu vou deixar o Sertilândio se apresentar, para a gente conhecer mais um pouco dele, e depois nós começamos a nossa interação. Vamos ter perguntas aí, né, bastante coisa para estar falando com ele. Então vai lá, Sertilândio, com você, apresente para nós. Ok, Marcos, boa tarde a você e aos seguidores aí do seu canal. É uma satisfação participar desse projeto aí. Eu sou Sertilândio Santos, filho de uma família de sertanejos. Vivi na minha primeira infância no interior de Minas Gerais, a segunda infância e adolescência no interior de Goiás. Tenho graduação em psicologia e em filosofia. Eu sou trabalhador efetivo na saúde, de Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Atualmente eu estou de licença e estou com um processo em andamento para me aposentar. E nesse tempo de pandemia e de licença prêmio, estou trabalhador braçal. Eu estou aqui na chácara, um ambiente bem quase ruralista, embora seja dentro de Goiânia, mas eu estou passando a grande parte do tempo aqui na chácara e batalhando. Legal, muito bom. Tá na chácara curtindo esse clima mais do sertão mesmo, né, do sertanejo, fora da cidade grande, né? Imagina agora, nesse momento está caindo uma chuvinha bem gostosa. E eu tenho uma varanda também boa aqui, eu estou aqui na varanda. Coisa boa. E tá muito bom. Com certeza, eu imagino. Eu queria estar aí também, viu, Sertilândio? Fugindo dessa cidade aqui, dessa loucura. Sertilândio, já para começar então, você se apresentou, né? Gostei de saber que você é da psicologia e da filosofia, que coisa mais... Cara, coisa mais massa. Eu adoro filosofia também, né? Comecei o curso, né? E estou no quarto período, mas estou trancado, mas já sou da história também, né? Então é outro curso que eu gosto pra caramba, e psicologia também adoro, né? Então nós estamos conversando aí com um cara que eu pessoalmente gosto das duas formações suas aí, né? Das duas profissões. Bom, pra gente começar então, Sertilândio, eu quero trazer um pouco do que você acabou de falar, né? Um pouco da sua história, da sua família, né? E eu queria que você falasse sobre como que você entra, né, nesse universo do sertanejo, quem te inspirou, quais movimentos, e aí você já contou um pouco aí que tem a ver com a sua família, com a sua história, né? Eu queria que você explorasse um pouco mais isso pra gente, por favor. Então, Marcos, a minha família é oriunda da zona rural, né? Principalmente na minha infância. Vivi na zona rural, depois vivi em cidades pequenas do interior, e só já lá pelos 30 anos que eu vim para Goiânia. Então, vivendo no interior naquela época, eu sou do final da década de 1950. Então, meados da década de 1960 e 70, que eu já entendia um pouco algumas coisas, os recursos que nós tínhamos de comunicação era o rádio, que no início nem era um rádio na nossa casa, da nossa família.
a gente ia na casa do vizinho para ouvir o rádio. E, obviamente, naquela época se ouvia quase exclusivamente música sertaneja. E aí isso vai ficando impregnado, né? E junto com isso, de ouvir o rádio, eu sempre fui fascinado pelo rádio. E junto com isso, o meu pai vivia cantarolando. E de ouvir o rádio. E depois meu pai cantarolando as canções, e a gente foi absorvendo isso, eu acho que onde começaram as influências. As influências para você já ter aquele estímulo, né, para gostar do sertanejo, como estilo musical, né? Isso. Como ritmo e tal. Isso. Né? Depois, mais tarde, já morando em uma cidade pequena do interior de Goiás, já estava chegando a televisão. E aí, isso na década de 70, meados da década de 1970, programas de televisão, de rádio ou de televisão, influência da televisão principal, por exemplo, o Rolando Boldrin, programa do Rolando Boldrin na televisão naquela época, programa local, aqui mais regional, aliás, aqui, aquele Frutos da Terra, e aí ouvindo as coisas, né, vai comentando. Mais tarde um pouco, a Inesita Barroso, que foi uma grande apresentadora. Rolando Boldrin e Inesita Barroso eu considero 2 pilares da cultura popular brasileira e muito influenciadores da cultura interiorana. E entre os cantadores daquela época, grandes artistas, aliás, né, por exemplo, Luiz Gonzaga. E aí a gente foi tocando, né? E aí foi absorvendo a moda de viola, a canção rancheira, o Luiz Gonzaga que vem com forró, com o baião, e aí a gente vai, aos poucos, vai assimilando algumas coisas. Fantástico, muito bom. Essa cultura popular, né, do sertanejo, assim, ela foi uma coisa que algumas pessoas já me contaram algumas histórias, né, de que o sertanejo aqui em Goiânia, por exemplo, ele era muito retraído, né, porque era uma cultura de quem tocava mais uma música lá no sertão mesmo, né, que tá lá mais distante, mais no interior, e na cidade aqui, Goiânia, como tinha aquele instinto de ser uma cidade moderna, parece que o sertanejo não era tão bem-vindo ali na formação de Goiânia, década de 40, né, 50, e aí eu já ouvi relatos, né, inclusive do meu pai também, que é um fã do sertanejo, né, e ele fala que o sertanejo demorou a emplacar, assim, como dentro da cidade, assim, né. E eu queria que você contasse um pouco qual foi o papel das cidades de Goiânia nessa trajetória para você no sertanejo, assim. E aí, quando você chega em Goiânia, você encontra mais referências, né? Como você falou dos programas. Então, antes de vir para Goiânia, já tinha outras influências de Goiânia, do rádio e da televisão. Programa que foi bastante badalado, agora acho que nem está na ativa, mas existe um programa chamado Beira da Mata, tocado pelo João Veloso, que formava dupla Veloso e Velozinho. Então também foi uma influência muito interessante daquela época. Quando eu chego em Goiânia, aí já era a década de 1980, 83, entre 83 e 85 por aí. Aí teve um misto. A influência, o papel de Goiânia, para mim, teve um misto entre incentivo e desafio. O incentivo é porque morava em bairro periférico e, por vezes, uma vez ou outra que frequentava festas de famílias, a gente percebia que se alguém pegava um violão e começava a tocar, a animação já estava pronta. E geralmente eram músicas sertanejas e aquela que a gente conhecia. E o desafio é porque logo eu fui entrar na faculdade, entrei na faculdade de psicologia, até hoje ainda é um pouco, mas naquela época a faculdade de psicologia era muito elitizada, e eu era um matuto, inclusive eu ia para a faculdade Butina, e então eu não era uma figura muito simpática no meio. E quando uma vez ou outra que tocava em questão de música, ou que por um papo com colegas, ou que às vezes uma vez ou outra que eu ia na festinha de colegas de faculdade,
a praia era outra, né? E quando Com certeza. quando eu dava demonstrar de qual que era a minha praia, geralmente era um negócio que não soava bem. Então foi muito desafiador, né? A tentação, inclusive, de será que eu estou errado aqui, né? Será que é isso? Mas depois a gente, quer dizer, a gente já tinha uma certa determinação de preferência, de gosto. Tive que um pouco de criar resistências. E aí, depois, já nessa mesma época, já o sertanejo em Goiânia já estava passando por uma influência de mudanças, né, daquele sertanejo das antigas, ou, como você disse aí na abertura do sertanejo raiz, estava passando para o sertanejo universitário. Foi um período de transição. E aí era também um negócio meio complicado, porque, para mim, não soava muito bem. Eu via os artistas que estavam chegando com essa modalidade nova, com afinação boa, com um bom desempenho em palco, essas coisas assim, mas vamos dizer assim, a vestimenta não era aquilo que não identificava. Vestimenta no sentido mesmo do uniforme, né? Mas também dos instrumentos, do que virou acompanhamento da música. Então, nesse sentido, também foi meio complicado. Entendi. O sertanejo universitário, então, no caso, seria exatamente essa aceitação do sertanejo no ambiente universitário, mas tinha que mudar algumas coisas, né? Tinha que mudar a vestimenta, como você falou, né? Para ser aceitável. Porque não bebia muito dessa fonte, eu ficava numa situação meio complicada, né? Isso, mais tarde, isso já era mais tarde um pouco, mas também contribuiu. Eu fazia filosofia na Federal, lá no campus. E não muito distante da faculdade de filosofia, tem a faculdade de agronomia. E se promovia muita festa na faculdade de agronomia, e o embalo das festas lá era outra coisa, era o sertanejo que não era do meu universo. Então isso foi criando toques, né? Mas eu acho que também contribuiu para eu ir firmando naquilo que já estava impregnado em mim. Certo. Que você já estava sempre muito consolidado naquele perfil que você já tinha vivido, né, até ali. E isso é muito bom. Isso. Eu queria que você falasse também, Sertilândia, como que você se sente, né, em produzir cultura na cidade de Goiânia? Assim, como você se sente na questão dos espaços que são abertos, dos incentivos? O que você acha de tudo isso aqui na nossa cidade? Então, produzir cultura em Goiânia, do que fazem muitas pessoas por aí, eu acho fabuloso. Tem muita gente conseguindo muita coisa que é muito interessante. Tem até alguns amigos de infância que se dedicaram ao universo da música sertaneja e que deu certo e que conseguiu até ganhar a vida com isso. Mas eu produzir cultura, eu não considero que eu produzo cultura. Na sua interrogação primeira, inicial, você perguntar a questão de ser o artista, né? Como que é ser artista? Eu não considero que eu sou um artista. Eu sou um apreciador da música que tenta fazer como militância, como um ato político. E aí, na questão de produzir cultura, eu considero que eu mais cultivo cultura. Porque a produção, no sentido mais geral mesmo, é uma coisa... A produção cultural, toda ela, é uma face muito interessante e que não é fácil, não é simples. Então, eu acho que em respeito ao produtor cultural, eu não posso me considerar produtor de cultura. Mas eu acho que eu me sinto na liberdade de dizer que eu sou um cultivador de cultura. O que é cultivador? Aquilo que a gente vai cuidando, há uma tendência de produzir, de dar frutos, de agradar as pessoas. Então é nesse sentido que eu faço.
E você vê que essa parte do cultivo, como é que funciona aqui? Você vê que tem incentivos de pessoas, a cidade acolhe essa iniciativa de cultivar a cultura sertaneja, no caso, né, que é o nosso foco aqui. Você vê que o sertanejo ele é cultivado mesmo? Desse segmento nosso, é muito pouco. Eu acho que é muito pouco. Eu falei, as duplas, por exemplo, as duplas sertanejas famosas de Goiânia, algumas delas eu conheço de perto. Quando elas vão numa festa de uma família, ou dentre eles mesmos, eles cantam essas músicas das antigas. Uhum. Quando eles vão para os shows, aí eles cantam aquelas que cria um clima diferente. E falei dos amigos meus de infância que partiram para esse lado, com eles é a mesma coisa. Né? E, agora, por que fazem isso? Porque são profissionais da música. Para ser profissional da música sertaneja, eu acho que não é só em Goiânia, mas o que eu sei em Goiânia tem que fazer essa música que não é a nossa praia. Quando a gente vai fazer essa música que é a nossa... o incentivo para ela é bem menor. E tem nas minhas relações pessoas que já foram duplas sertanejas das antigas, que hoje não estão na ativa, porque persiste em fazer a música sertaneja das antigas. Uhum. Você tem um exemplo... provavelmente você conhece, e as pessoas que nos ouvem provavelmente conhecem também, pelo menos de ouvir dizer. Existe uma dupla sertaneja brasileira que é uma das poucas que ainda estão na ativa e que fazem a música sertaneja raiz. Pena Branca e Chavantinho. Não, Pena Branca e Chavantinho, o Chavantinho faleceu, né? Estão na ativa. Mas deixa eu lembrar, vou falando deles e aí vou lembrar os nomes. Eles são de Brasília, são de Minas Gerais, mas vivem em Brasília há muito tempo. Eles ficaram muito tempo, anos, já até disseram, acho que 12 anos, sem gravar, porque as gravadoras diziam para eles: olha, vocês podiam tirar esse uniforme. Eles continuam usando camisa listada, calça parecida, a camisa e a calça do mesmo jeitinho, e eles só cantam tocando viola e violão. Então, primeiro, para eles foi um insulto, né? Podia tirar esse uniforme de vocês. O que mais? Vocês podiam colocar mais instrumentos. Quais instrumentos? Uma guitarra, alguns instrumentos de sopro, uma bateria. Não, então não é. E não gravaram, ficaram um tempo sem gravar. E aí, isso para mim é uma demonstração de que o interesse, e aí acaba sendo um interesse financeiro, né, e aí já é uma cultura comercializada, não sei se é melhor dizer assim, essa não está muito próximo do que a gente faz. Não. Entendi. Então, assim, o que você acha que, então, na sua trajetória, né, o que você escolhe cultivar, o que você pretende passar ou alcançar com esse cultivo da música sertaneja, o que você pretende incentivar no ponto de sempre manter viva essa memória, o que você pretende alcançar e passar com esse segmento? Então, é uma tentativa, Marcos, de preservar a nossa história de vida, as nossas raízes, de valorizar o que fizeram os nossos antepassados. No caso de meu pai, por exemplo, eu falei de meu pai hoje falecido, já tem 15 anos que ele faleceu. Meu pai também não foi artista, é mais ou menos igual eu, não tinha bom desempenho para tocar em nenhum instrumento, mais ou menos arranhava um violão, mas ele era festeiro, ele gostava, era uma pessoa assim de muita animação,
E esse isso é o tipo do homem lá da roça, né, que com um instrumento ele faz uma festa, ele faz comemora, por exemplo, um aniversário, e aí toca em um instrumento e o povo dança. Lá na roça, quando acontecia isso, teve uma festa lá na casa do fulano, teve um baile lá na casa do fulano. Então, é uma tentativa de preservar isso, de não deixar isso desaparecer, ao mesmo tempo com o propósito de não cair numa tá me fugindo as palavras, rapaz. Quando a gente quer falar de saudade, das lembranças, não é isso. Não deixar cair no esquecimento. Isso. É mais ou menos não isso, deixar né? cair no esquecimento, mas também não ficar simplesmente remoendo coisas que para algumas pessoas já não fazem mais tanto sentido. Sim, sei. Entendo. Você quer que tenha uma importância real, né? Não uma coisa assim que fica tentando resgatar, mas não vai ter representatividade, né? Porque mesmo em Goiânia, a população de Goiânia, ela é quase total de pessoas ou de famílias que são oriundas de outros lugares. E em grande parte do interior. Ou de Goiás, ou de Minas Gerais, ou dos estados do Nordeste, do Norte e Nordeste. Então, eles são pessoas que têm isso na sua trajetória de vida. E, sem dúvida, quando a gente consegue executar uma música dessa sertaneja, as pessoas logo já se alertam e começam, muitas vezes cantam juntos. Então, as pessoas já não têm a mesma trajetória que eu tive de ir assimilando a música na história de vida, mas tem isso e a hora que parece que falta acender, a hora que acende, ilumina. É interessante isso, Sertila, porque eu pessoalmente sou do rock and roll, né, assim, eu sou mais ligado ao rock and roll na questão de produção, né, de tocar. Você me conhece bem ali do nosso grupo de amigos, né, e eu sempre toco algumas músicas do rock, o pessoal me apresentou desde sempre como do rock. Mas a minha motivação, muitas vezes, aqueles sentimentos que movem você a entrar na música, a gostar de tocar um instrumento, de aprender música, veio muito do sertanejo, né, também de influência, como você falou. Então, o sertanejo tem uma função muito importante pra gente aqui de Goiânia, né? Por isso que eu nunca esqueci, né, quando a gente montou o projeto aqui da série de vídeo, eu não esqueci de botar o sertanejo lá, cara. O sertanejo raiz, principalmente, ele tem uma influência muito grande na formação, né? E eu queria te perguntar, Sertilante. Então... Não, pode falar. Tá dando um delay entre nós. Então, eu estou tocando um programa de rádio, numa web aí. Sim. Uma web guiada pelo pessoal do hip hop e eu com o sertanejo meio. E para tentar tocar bem esse programa, eu precisei fazer muita pesquisa, estou pesquisando muito. E eu encontrei ontem, inclusive, uma gravação de uma dupla sertaneja de uma canção do Raul Seixas. Eu não tinha visto ainda. Para mim, Raul Seixas é o rockão brasileiro, né? E aí, uma dupla sertaneja que gravou Capim Guiné. E ficou bom. Olha só. Que legal, cara. Muito massa isso, hein? Muito massa mesmo. E então, olha, o Sertilante falou uma coisa interessante. Ele está apresentando um programa numa rádio que é de iniciativa do hip hop, né, assim, a maioria da galera do hip hop, e ele tá lá apresentando um programa sertanejo, assim, mostrando que o sertanejo e os outros estilos estão em sintonia, né. É muita pegada também do nosso grupo lá, né, nosso grupo de conversas que a gente tem aqui de amigos aqui de Goiânia, da cultura. Tem gente do sertanejo, do hip hop, do rock, do teatro, de todas as vertentes, né, isso é muito legal.
Sertilândia, eu queria te perguntar, depois você fala dessa rádio, dá o link pra galera aí, que eu quero, no final, eu quero que você passe todos os dados aí pra gente seguir, deixar a galera ciente também. Mas agora eu queria que você falasse... Inclusive começa daqui a pouco. Ixi, então, vamos andar rápido aqui. Existe algum espaço... Mas tá de boa. Ah, tá. Existe algum espaço aqui em Goiânia que te marcou na questão do sertanejo? Se sim, conte um pouco dessa história. Então, alguns espaços que marcaram em termos do choque e em termos do inusitado, da coisa interessante. Logo que eu vim para Goiânia, eu descobri o que de exposição agropecuária. E fui em vários shows lá no Parque de Exposição Agropecuária. Quando eu fui em shows lá, quando era fora de festas pecuárias, era muito interessante. Shows no Parque de Exposição Agropecuária, junto com a festa da pecuária, eu comecei a ver que não tinha muito a ver. Sim. Mas houve muitos shows interessantes lá que me ajudaram, inclusive, a ficar mais sintonizado aqui em Goiânia. Melhor sintonizado, assim. Por exemplo, o Teatro Goiânia. No Teatro Goiânia, eu gosto muito de teatro, gosto muito de cinema, e igual gosto muito de futebol. E durante quase 30 anos que eu moro em Goiânia, eu posso contar, talvez não dá para contar nas duas mãos as vezes que eu fui nesses lugares. Mas o Teatro Goiânia, por exemplo, eu fui no Teatro Goiânia umas 2 ou 3 vezes e vi apresentação de orquestra. E fiquei fascinado com aquele negócio. E de MPB, uns 2, 3 shows de MPB. E a Praça do Trabalhador. Praça do Trabalhador, aquela concentração de protestos e de shows. Muitas vezes já conseguiram fazer e eu fui... Agora, ultimamente, não tenho ido também. Mas eu fui várias vezes quando tinha algumas concentrações lá na Praça do Trabalhador de protestos e junto com aquele protesto aconteciam shows. E aconteceram algumas canas. Então são uns passos assim, que eu destacar rapidamente. Que legal. Praça do Trabalhador, né? Aglomerava algumas pessoas ali, né? Tinha uns movimentos, protestos, né? Bem legal. Isso. Eu não sabia que tinha, antigamente, a Praça do Trabalhador era agitada, né? Eu sei que no Dia do Trabalhador acontece eventos, né? Mas nos outros dias assim do ano, eu mesmo nunca presenciei nenhum evento lá, né? Naquela praça. Na verdade, eu também estou me referindo a isso, né? Acho que mais alguma outra vez teve evento que não foi no Dia do Trabalhador, eu acho que eu presenciei mais umas 2 vezes. Mas eu acho que é um lugar bacana, assim, que fica bem aquele tipo de coisa. Com certeza, é um lugar legal, né? Tem um espaço legal. Então, assim, Sertilândia, outra pergunta pra gente ir engatando aí. Considerando esse período que você iniciou aqui em Goiânia, você veio para Goiânia, veio estudar, veio morar, né, veio viver, como que você vê a transformação da cultura, a transformação da cidade junto com a transformação da cultura? Você acha que a cultura e a cidade andou de mãos dadas, as duas caminharam e evoluíram juntas, ou você acha que a cultura ficou um pouco esquecida e a cidade evoluiu em alguns pontos? Como que você analisa isso pra gente como uma testemunha histórica aqui da nossa série, né? Então, Marcos, eu vou pensar 2 pontinhos aqui rapidinho. Para dizer que eu acho que, do ponto de vista institucional, eu não poderia dizer muito, porque não transito muito por esses ambientes, por esses espaços. Mas nas poucas vezes que estive por lá, me deu um choque. Eu achei que a cultura não tem evoluído, não tem caminhado como caminhou a cidade de Goiânia. Uma demonstração disso que me deu choque, eu estive por 2 vezes na Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia, para tentar me informar de possibilidades lá e tal. Nas 2 vezes, e isso em 2 governos diferentes.
Nas duas vezes, em resumo, eu vi a Secretaria Municipal de Goiânia, de Cultura de Goiânia como agenciadora de shows. E eu achava que o papel de uma Secretaria Municipal de Cultura era outro. O pessoal me disse assim, olha, faz o projeto, fala quanto que custa e traz aqui, a gente vai ver se a gente paga ou não. Entende? Então, isso para mim, o que é isso? Secretaria Municipal de Cultura é para pagar. Não que não seja importante o financiamento, é claro que é necessário, inclusive, mas me parecia que resumia nisso. Inclusive, o secretário de Cultura da época, já tinha, bem antes, eu já tinha uma proximidade com ele, e naquele dia, naquela ocasião, não foi possível, mas depois o encontrei, aí ele já estava fora da Secretaria de Cultura. Eu falei para isso para ele, falei, como assim? Rapaz, a gente não consegue fugir muito dessas coisas e tal. Então, nesse sentido, eu acho que não, institucionalmente, oficialmente, né, eu acho que, pelo menos me parece, que deixa muito a desejar. E aí, o que eu vejo, né, não que eu presencie, que eu vivencie, mas o que eu vejo, eu já disse antes, né, que se uma demanda, né, se um artista demanda uma verba para fazer o sertanejo, esse do mais voltado para o sertanejo universitário, geral tem. E se para outro estilo, que é no nosso caso, eu não vejo muito acontecer. E o outro ponto que eu destacaria, e aí para mim é o outro lado da moeda, uma coisa interessante que acontece em Goiânia, que a Secretaria de Cultura está lá, mas na verdade não é bem ela que faz, e não é a municipal, eu acho que é a Secretaria Estadual. Existe um encontro de folias que acontece na Matriz de Campinas, todo ano, logo depois dos festejos. Logo depois dos festejos da Folia de Reis, geralmente é na segundo final de semana de janeiro, um encontro de folias. E ali é um ambiente assim, bem quente mesmo, da questão da cultura, bem popular mesmo. E essa aí, eu acho que tem sido interessante, tem crescido muito. Nos 2 últimos anos eu passei por lá, mas eu já fui várias vezes e participei. E eu pude perceber que a cada ano aumenta o número de inscrições de grupos de folias que vêm para se apresentar. Então, nesse sentido, eu acho bacana, né? A coisa tá caminhando. E legal. Tem também, por exemplo, outra coisa que prolifera bastante por aí, e que acho que eu saiba não tem financiamento oficial, por exemplo, os bailes da terceira idade. Tem muitos bailes da terceira idade para todo lado. E os cantadores vão lá e cantam, ganham lá um pouquinho de dinheiro, mas serve para eles divulgar o trabalho e se apresentarem. Eu acho que também é um espaço interessante e que eu saiba tem financiamento público, assim, para ter um incentivo a essa iniciativa. Com certeza. Você tocou em pontos muito importantes aí, né, Sertino, dessa questão do trato do poder público com a cultura, né, de que é meio desprezado ao longo do tempo, editais fraudulentos, shows que são obscuros, né, e contrapartida você tem também essa questão de você ter uma cultura popular tão viva, né, quer dizer, a folia tá ali resistindo a cada ano, aumentando, muitas vezes sem um incentivo, né, mas só porque as pessoas saem das suas casas para ir lá assistir, né. Todo ano, meu pai sai aqui e vai lá assistir, né, e chama mais 3, 4 amigos, e eu já tive a oportunidade de assistir várias e várias vezes, né. Então, eu acredito que Goiânia tem uma potência cultural muito grande, né, uma potência cultural muito grande, que tem que ser explorada, né, principalmente dentro do sertanejo e da cultura mais da raiz do nosso estado, né. Aí, Marcos, tem um outro espaço interessante aqui em Goiânia, que é pequeno, cabe pouca gente, mas que tem um movimento grande,
aquele mercado ali da 60 Da 74. Ali, 74. logo atrás do Estádio Olímpico. 64, né? Tem um da 74. mercado ali que tem uma efervescência de cultura, né? Sim, e sim. Aquele espaço também é interessante. Uhum. Bem lembrado, bem colocado. O mercado da 74, muito bem frequentado por vários grupos, Isso. né? Tanto do samba, Isso. tanto do rock e também do sertanejo. O sertanejo é muito forte lá, né? Já vimos vários... Então, eu não sei se continua, mas quando eu soube, e quando eu andei por lá umas vezes, tinha cada dia da semana um estilo. Era um estilo musical da semana, daquele dia da semana. Sim. É bacana isso. E atrai muitas pessoas, né? Você vê uma iniciativa simples, né? Que tem até o incentivo dos bares ali, né? Tem muitos bares. Uhum. Eu já ouvi falar que quem mantém essa iniciativa, o poder público incentiva muito pouco. É mais os bares, que é do interesse deles manter esse rodízio. Isso. E você vê, o poder público poderia fazer muito mais, né, Sertilande? Com a força do poder público, né? E a gente está faltando um pouco disso. É o que a gente vem batendo na tecla também nessa série, que além de mostrar um traço de Goiânia, que a gente vai mostrar várias coisas, a gente precisa mostrar também que está precisando mais incentivo, né? O problema que eu vejo também, Marcos, é o seguinte: se a gente for discutir isso com o pessoal da Secretaria de Cultura, por exemplo, provavelmente eles vão contestar o que nós estamos dizendo aqui. E vão dizer assim que tem muitos editais de projetos. Mas o que acontece? Aqueles projetos, eles são tão complexos que quem é desse meio não consegue bolar um projeto daquele e depois prestar contas. Eu mesmo não tenho, não consigo. Agora, por exemplo, tem agora esse aí da Almir Blunt, né? Tem pessoas que estão dizendo, faz alguma coisa e tal. Eu até agora não peguei ainda, e eu acho que não vou, porque eu acho muito complexo aqui. Não é para esse universo nosso. Existe o incentivo? Existe, mas não alcança. É verdade. E olha que eu não sou melhor do que os outros, mas eu tenho uma escolaridade, né? Mas as pessoas desse meio aí do sertanejo das antigas, tem muita gente de baixa escolaridade, então não vão conseguir fazer projeto e depois prestar conta de projetos, não. Exatamente. Interpretar tudo aquilo ali que eles estão pedindo, né? Todos aqueles pormenores, é muito difícil mesmo. É o que muita gente vem reclamando, né, Sertilande? Vem reclamando que os editais realmente são muito complicados, muito burocráticos e muitas vezes atrapalha a cultura, né? Em vez de ajudar, está atrapalhando, porque a pessoa tenta e não cria expectativa e não recebe, né? Bom, eu quero já caminhando aqui para o final, Sertilande, quero pedir para você deixar disponível aí os fragmentos do que você tem trabalhado, produzido, que você tem movimentado na cena do sertanejo, né, dentro da cultura do sertanejo, para a galera, para o pessoal tá tendo acesso, para a gente ter acesso também, poder deixar até um trecho aqui do que você quiser, né? Então, eu fique livre aí para colocar todo o seu trabalho né, dentro dessa área. Então, eu acho que nem considero muito o meu trabalho, a minha diversão. Eu participo de grupos de folia, que eu acho muito bacana, e é um espaço, um ambiente que cultiva muito essa questão da moda sertaneja das antigas. Tem pelo menos 3 grupos de folia onde eu tenho uma atuação que eu considero que eu faço parte daquele grupo. Eu conheço vários, mas tem pelo menos 3 que eu considero que eu sou integrante deles. E eu sou contente com isso. Tem uma rádio comunitária na região noroeste de Goiânia, a Rádio Noroeste, onde, junto com alguns cantadores da região noroeste, nós formamos um grupinho, nós chamamos da Confraria da Música. E a gente faz um programa de música sertaneja aos domingos pela manhã.
Agora, esse ano, nós ficamos quase esse tempo todo sem fazer, por causa dos empecilhos aí. Mas nós fizemos no ano passado inteiro e até fevereiro desse ano, e agora nós estamos retomando. Das semanas, 2 semanas aí já aconteceu, e agora a gente está fazendo um formato diferente, com poucas pessoas. Alguns casos a gente está pegando a pessoa fazendo uma canção por telefone, mas está acontecendo. E eu estou fazendo um programa na web. Existe a Web Rádio Esportiva Mix, que a gente já se referiu a ela. Um grupo de incentivadores de cultura popular urbana, lá de Aparecida de Goiânia, que são associados a vários outros grupos, inclusive para São Paulo, para outros estados. Tem contato assim com eles. E eles criaram essa web. E nas nossas conversas acabei caindo lá como apresentador de um programa de música sertaneja dessas antigas. Esse programa ele acontece lá na Esportiva Mix de segunda a sexta, das 17 às 19 horas. Por enquanto, das 17 às 18, está tocando os modão lá no automático. Das 18 às 19 horas eu faço locução. E tem sido muito interessante, assim, tem sido surpreendente que as pessoas estão acompanhando. E aí, se alguém quiser, as pessoas que vão nos ouvir aqui, nesse trabalho aqui, se quiser acompanhar, se tiver interesse, nós vamos tocar folia no mês de dezembro. Vamos tocar com grupos. Eu estou acertando com os grupos de folia para tocar, porque no mês de dezembro é o mês de acontecer ou dos preparativos das festas de folia de Reis. E nesse ano não vai haver as jornadas dos grupos de folia, né? Eu acho que se for um ou outro, e talvez de maneira diferente. Então, como a folia não vai passar visitando as casas, visitando as famílias, nós vamos, através do programa, levar a folia aonde as pessoas estiverem. E aí nós vamos ter a folia durante o mês de dezembro. Não sei se nós vamos conseguir tudo isso, mas a pretensão é contar com um grupo de folia a cada dia da semana. Por exemplo, na segunda-feira, o grupo lá de Trindade. Na terça-feira, o grupo do bairro Boa Vista. Na quarta-feira, o grupo da Chácara de Recreio São Joaquim. E assim vai. De forma que a cada dia da semana a gente tem um grupo que canta e nossa pretensão de fazer durante todo o mês de dezembro. E talvez até na primeira quinzena de janeiro. Fantástico, Sertilândia, fantástico. Parabéns pela iniciativa aí. Realmente, eu espero que a galera assista, compartilhe com quem gosta de ouvir uma boa folia, gosta de ouvir sertanejo, porque eu vou compartilhar com meu pai, que é fãzaço de folia, e vou falar para ele assistir. E espero que outras pessoas assistam, porque nesse momento de pandemia, que nós não podemos estar nas ruas da mesma forma que a gente estava, a gente tem que contar com essas iniciativas, né? Mesmo que seja online, mesmo que seja à distância, a gente tentar cultivar a nossa cultura, que é tão importante, né? Então, eu só agradeço, viu, Sertilândia? Só agradeço você, sua participação. Daqui a pouco você tem que estar lá na rádio. E pessoal, assista ouça o Sertilândia lá na rádio Esportiva Mix. Ele tá lá todo segunda a sexta, Mix, né? Esportiva Mix. O programa chama Caipiragem. E acontece das 17 às 19 horas, de segunda a sexta. O site é www.esportivamix.com, acho que .br. .com.br. E o programa chama Caipiragem. Isso. Se procurar no Google também, o pessoal acha. E pro seu pai, se você quiser... Isso. Se você quiser já deixar o seu pai mais antenado, se você quiser anotar aí o número do celular, do WhatsApp que eu coloquei à disposição, para quem quiser participar do Caipiragem. Se você quiser deixar, a gente deixa anotado também aqui no vídeo, na descrição. Quando sair nosso vídeo, já vai estar na descrição. Então, 62. Então, o WhatsApp para participar, para interagir com o Caipiragem.
62 Perfeito. 99393 7292. Perfeito. Tá registrado. Eu vou deixar também anotado para o pessoal entrar, participar, interagir. E é isso aí. Muito obrigado, Sertilândia. Sua participação aqui vai colaborar demais para a gente manter viva essa cultura sertaneja, né, do sertanejo raiz, e só agradeço. Valeu demais. Eu que agradeço, Marcos. Estou à disposição. Se a gente puder contribuir em outro momento. Claro. Então, eu sempre que precisar de trazer, nós vamos fazer alguma coisa, eu já estou pensando aqui, nós vamos fazer alguma coisa sobre as folias, viu? Eu não sei o que nós vamos fazer, mas nós vamos fazer. Ok. Eu quero resgatar, eu quero preservar isso também. Eu, como da história e também minha família gosta muito, a gente vai tentar pensar em alguma coisa para o futuro. Ok, beleza. Um abraço. Muito obrigado, Sertilândia. Forte abraço, fique bem, valeu. Valeu.